certo? Agora, por que eu dizia que o clock não é a única medida de desempenho? Um outro parâmetro importante, bem relevante aí para as provas, é indicar se o teu processador é de 32 bits ou se o teu processador é de 64 bits. E que diferença isso faz, professor? Bem, um processador de 32 bits é aquele que tem uma arquitetura preparada para processar até 32 bits a cada ciclo de processamento. E um processador de 64 bits tem uma arquitetura preparada para processar até 64 bits por ciclo. A ideia, então, de associar 32 ou 64 bits de um processador a um parâmetro de desempenho, quer dizer, indicar que isso é parâmetro de desempenho do processador, está correto. Porque se eu imaginar um processador com o mesmo clock, vamos imaginar 2 processadores de 2 GHz. Vamos tentar imaginar essa situação até colocando aqui para ti. Ó. Vamos pegar, eu tenho um processador de 2 GHz, 2 GHz, só que de 32 bits. 2 GHz e 32 bits. E tem um outro processador também de 2 GHz, só que de 64 bits. Nesse caso, eu tenho 2 processadores com o mesmo clock, com a mesma frequência, 2 GHz. Só que um é de 32 e outro de 64 bits. Provavelmente, tu vai querer esse de 64, porque ele pode processar até 64 bits a cada ciclo em relação ao clock do processador. Então, ter um processador de 64 bits comparado com uma arquitetura de 32 bits, sem dúvida nenhuma, se o clock for o mesmo, eu vou optar por esse de 64 bits em relação a uma arquitetura mais moderna e de melhor desempenho. Então percebe que o clock de fato não é o único parâmetro de desempenho do processador. Também temos a arquitetura entre 32 e 64 bits como sendo algo importante que deve ser relevado aí quando nós enfrentamos as provas de concurso. Certo? Outro parâmetro que surge, também bem relevante quando nós pensamos nas provas, o que nós chamamos de núcleos do processador. Bem, não sei se tu sabe, mas o processador ele possui vários núcleos de processamento. Quer dizer, é muito comum a gente comprar um processador de 2 núcleos, de 3 núcleos, de 4 núcleos e assim sucessivamente. Isso porque os núcleos do processador é como se fosse... A ideia seria basicamente de ter vários locais dentro de um processador para realizar processamento simultâneo. Tu imagina, se eu tenho um processador de um núcleo só, eu só tenho um local, um núcleo de processamento, que é o local onde os dados serão processados dentro do processador. Mas se eu já tenho um processador de 2 núcleos de processamento, isso quer dizer que eu já tenho 2 locais dentro desse processador onde eu posso fazer processamento de dados. 2 núcleos indicam isso. 2 locais dentro de um mesmo processador para realizar processamento de dados de forma simultânea. Se eu tenho um processador de 4 núcleos, então eu tenho 4 locais dentro do mesmo processador, 4 locais no processador, onde eu posso realizar processamento simultâneo. Então eu posso processar de forma simultânea em 4 locais ao mesmo tempo. Então a comparação de um processador de 2 GHz, de 64 bits e de um núcleo, e um processador de 2 GHz, 64 bits e 4 núcleos, percebe? Um tem um local só para processar os dados. E aquele de 4 núcleos tem 4 locais para processar dados. Obviamente, um de 4 núcleos, comparado a um de um núcleo só, sendo que todos os outros parâmetros de desempenho são similares, o processador de 4 núcleos vai conseguir atingir um desempenho melhor do que aquele de um núcleo só. Então, além de termos a ideia da quantidade do clock, que é o indicativo da frequência de processamento, que é medido em hertz, também a arquitetura de 32 ou 64 bits, nós temos que verificar também a quantidade de núcleos de um processador, porque essa quantidade de núcleos, sim, vai ser um importante parâmetro de desempenho para o teu processador. Tu vê quantos parâmetros, né? É clock, é a quantidade de núcleos do processador, é se ele é 32 ou 64 bits. A própria memória interna, por exemplo, tem processadores com mais memória cache do que outros. Uma memória chamada cache. Cache é um tipo de memória
Cache, deixa eu ampliar aí para vocês, ó. Cache é um tipo de memória que vem dentro dos processadores atuais, que permite que os dados sejam processados de forma mais rápida do que se o processador tiver que buscar lá na memória principal, que é a memória RAM. Porque uma das características dessa memória cache, que vem dentro dos processadores, é uma memória de acesso muito rápido. Então quer dizer que a quantidade de memória cache, que é uma memória muito rápida, que tem dentro do teu processador, vai também determinar um melhor ou pior desempenho. Percebe? É o clock, é se é 32 ou 64 bits, é a quantidade de núcleos, é a quantidade de memória cache que eu tenho dentro do meu processador, porque quanto mais memória cache eu tenho no meu processador, provavelmente mais rápido ele vai me entregar esse processamento de dados, já que essa memória cache é uma memória muito rápida.